Existe uma pergunta que você provavelmente já fez no escuro, sem coragem de dizer em voz alta. Por que eu prefiro ficar sozinho? Por que uma festa cheia de gente me cansa mais do que um dia inteiro de trabalho? Por que as conversas que todo mundo acha normais me parecem um teatro? E por que a única hora em que eu me sinto realmente eu mesmo é quando não tem ninguém olhando? Se você já se fez essa pergunta, alguém provavelmente já te deu a resposta pronta. Você é antissocial. Você é esquisito. Você precisa se enturmar. O mundo inteiro trata a sua vontade de ficar só como um defeito de fábrica, uma peça que veio errada e precisa de conserto. Hoje eu quero te apresentar um homem que passou a vida inteira dizendo o contrário. Um homem que olhou para a solidão, essa coisa que a sua família lamenta e que a sociedade tenta curar, e a chamou de virtude. Não de castigo, não de sintoma, de virtude. Uma das 4 virtudes que ele considerava essenciais, ao lado da coragem, da compreensão e da compaixão. O nome dele era Friedrich Nietzsche. E antes que você imagine um eremita amargo falando mal da humanidade do alto de uma caverna, eu preciso te contar quem foi esse homem. Porque a história real é muito mais estranha. Aos 24 anos de idade, Nietzsche recebeu um convite que não fazia sentido. Uma universidade na Suíça o queria como professor titular de filologia clássica, o estudo das línguas e dos textos antigos. Ele não tinha terminado o doutorado, não tinha certificado para ensinar, não tinha idade para aquilo. Até hoje ele permanece entre os professores titulares mais jovens de que se tem registro. O menino prodígio tinha tudo o que a sociedade oferece de melhor: prestígio, salário, uma cadeira garantida, um futuro desenhado. E durante quase 10 anos ele viveu essa vida, até que o corpo dele começou a quebrar. Dores de cabeça que duravam dias, crises de vômito, olhos que falhavam a ponto de quase não conseguir ler. Aos 34 anos, ele largou a cátedra. Saiu com uma pensão modesta de 3.000 francos suíços por ano, 2/3 do que ganhava antes. E aqui a maioria das biografias diz que a doença o forçou a sair. Mas o próprio Nietzsche contava outra versão. Ele sentia que a vida acadêmica, as reuniões, os colegas, as convenções, o palco social inteiro, estava sufocando o pensamento dele. O corpo doente foi quase uma desculpa que o destino ofereceu. A verdade é que ele queria sair. E o que ele fez com a liberdade diz tudo. Ele não montou outra carreira. Não construiu uma família. Não juntou um círculo de amigos influentes. Ele virou um andarilho. 10 anos vagando entre montanhas e cidades, os verões no frio dos Alpes suíços, numa vila chamada Sils Maria, os invernos no calor da Itália, em Gênova, em Turim e no sul da França, em Nice. Sempre em quartos alugados, sempre com poucos pertences, caminhadas de horas todos os dias, um caderno no bolso e uma solidão quase completa. Ele escrevia cartas, mantinha meia dúzia de contatos à distância, mas na prática estava só. E foi exatamente nesses 10 anos de solidão que ele escreveu praticamente tudo o que o tornou imortal. Os livros que mudaram a filosofia para sempre não nasceram na universidade, cercados de mentes brilhantes. Nasceram em quartos silenciosos, em trilhas de montanha, na companhia de ninguém. Isso deveria te fazer parar por um segundo. Porque nós vivemos numa época que trata a conexão como valor absoluto. Networking, comunidade, engagemental, estar sempre disponível, sempre visível, sempre em contato. E o homem que talvez tenha enxergado mais fundo na alma humana do que qualquer outro fez o caminho exatamente oposto. Sigmund Freud, que não elogiava ninguém com facilidade, disse que Nietzsche teve um conhecimento de si mesmo mais penetrante do que qualquer homem que já viveu ou que provavelmente viveria. Pense no tamanho dessa frase. O pai da psicanálise, o homem que inventou a profissão de escavar a mente alheia, reconhecendo que aquele andarilho solitário tinha ido mais fundo do que ele. E Carl Jung confessou algo ainda mais revelador. Ele escreveu que sentia um medo secreto de ser parecido com Nietzsche. Medo de compartilhar com ele o segredo que o isolou do mundo. Jung suspeitava que Nietzsche tinha tido experiências e percepções que ninguém ao redor conseguia entender, e que ele cometeu o erro de falar sobre elas. E descobriu, da pior forma, que estava sozinho.
Talvez você conheça essa sensação numa escala menor. Você percebe alguma coisa que os outros não percebem. Tenta explicar. E encontra olhares vazios, respostas educadas, uma mudança de assunto. Cada tentativa frustrada te ensina a mesma lição, silenciosa. Guarde isso para você. E aos poucos uma parte sua vai ficando do lado de dentro, sem tradução possível. Nietzsche viveu isso na escala máxima. Num rascunho dos últimos escritos dele, existe uma frase que resume tudo. Eu sou a solidão feita homem. Mas atenção, porque este vídeo não é um elogio simples da solidão. Nietzsche não era ingênuo. Ele conhecia o lado luminoso da vida solitária, a clareza, a força, o reencontro consigo mesmo. E conhecia também o lado sombrio, o peso que esmaga, as feridas que crescem no silêncio, o risco real de se perder. Ele escreveu sobre os dois lados com a mesma honestidade brutal. E é isso que vamos percorrer juntos. Porque a multidão te rouba de você mesmo. Porque os espíritos mais fortes precisam do deserto. O que a história de Zaratustra, o personagem mais famoso dele, ensina sobre subir a montanha e sobre descer dela. E no final, o aviso que quase ninguém repete, sobre o que a solidão pode fazer com quem não está pronto para ela. Se você é do tipo que a sociedade insiste em consertar, este vídeo talvez seja o espelho que faltava. Fica comigo até o fim. Porque a resposta de Nietzsche para sua pergunta do escuro não é a que te deram até hoje. Para entender por que Nietzsche fugiu da multidão, você precisa entender primeiro o que ele enxergava nela. E aviso desde já, não é confortável. Nietzsche olhava para a sociedade e via um rebanho. Não por desprezo barato, mas por observação fria. Ele percebeu que a maioria das pessoas não pensa os próprios pensamentos. Elas repetem as opiniões do jornal, as frases da moda, os valores da vizinhança, as ambições que todo mundo tem porque todo mundo tem. Ele dizia que os contemporâneos dele papagueavam a cultura, na escrita, nas ideias, na vida diária. E o motivo, segundo ele, era simples e devastador. Falta de vontade de descer dentro do próprio ser. Porque extrair um pensamento verdadeiramente seu do fundo de você mesmo dá trabalho. Exige um exame demorado, honesto, solitário. É muito mais fácil pegar uma opinião pronta na prateleira e usar como se fosse sua. A multidão oferece esse serviço de graça. Ela te entrega um pacote completo de crenças, gostos e metas, e em troca pede apenas uma coisa: que você não saia da fila. Agora repare no detalhe mais genial da análise dele. Nietzsche percebeu que a sociedade não está apenas do lado de fora, nas ruas, nas festas, nos escritórios. Ela está instalada dentro da sua cabeça. Existe uma voz interior em você que não é sua. Uma voz feita das normas, dos hábitos, das expectativas que você foi absorvendo desde criança, sem escolher nenhuma delas. Essa voz condiciona o jeito como você fala, como você interpreta o que acontece, como você reage, como você vive. Você pode estar trancado sozinho num quarto e ainda assim estar cercado. O julgamento dos outros continua funcionando dentro de você, como um alto-falante que ninguém desliga. É por isso que se afastar fisicamente das pessoas não basta. A solidão que Nietzsche defendia não é só um quarto vazio. É o trabalho lento de identificar essa voz emprestada e perguntar, frase por frase, isso aqui sou eu mesmo ou é o rebanho falando através de mim? E esse trabalho só é possível no silêncio, porque no barulho a voz emprestada e a sua voz verdadeira soam iguais. Ele descreveu o efeito da multidão sobre ele mesmo com uma sinceridade que dói. Quando estou entre os muitos, vivo como os muitos, e não penso como realmente penso. Depois de um tempo, é como se quisessem me expulsar de mim mesmo e roubar a minha alma. Pensa no que essa frase significa. Um dos maiores gênios da história confessando que bastava conviver demais para começar a se dissolver. Ele ficava irritado com todos, com medo de todos. E então precisava do deserto, nas palavras dele, para ficar bom de novo. A solidão, para Nietzsche, era isso. Recuperação, retorno a si mesmo. A respiração de um ar livre, leve, cortante como o das montanhas. Ele chegou a dizer que o Zaratustra inteiro, a obra mais importante da vida dele,
Era um hino em honra da solidão. E tem uma imagem dele que talvez seja a mais útil que você vai levar deste vídeo. A imagem do mercado. Onde termina a solidão? Ele escreveu: começa o mercado. E onde começa o mercado, começa também o barulho dos grandes atores e o zumbido das moscas venenosas. O mercado é o palco social, o lugar onde todo mundo performa. Os grandes atores são os que dominam a cena, os que falam mais alto, os que transformam qualquer ideia em espetáculo. E as moscas venenosas são as pequenas picadas diárias, a crítica, a fofoca, o deboche, a inveja disfarçada de conselho. Nietzsche via um amigo sendo consumido por isso e dava o conselho que atravessou os séculos: foge, meu amigo, para a tua solidão. Eu te vejo atordoado pelo barulho dos grandes homens e picado pelos ferrões dos pequenos. A floresta e a rocha sabem calar contigo. Sê de novo como a árvore que amas, a de largos ramos, que silenciosa e atenta se debruça sobre o mar. Se isso era verdade na época dele, quando o mercado era uma praça e as moscas eram os vizinhos, imagine agora que o mercado cabe no seu bolso e vibra a cada notificação. Você carrega a praça pública para a cama, para o banheiro, para os primeiros segundos do seu dia. O barulho dos grandes atores e o zumbido das moscas nunca foi tão constante. E o resultado é o que Nietzsche previu: ansiedade permanente com a opinião alheia. Uma vida acelerada que transforma todo mundo em viciado em produtividade. E no fundo, alienação, um eu fragmentado, espalhado em 1000 reações, que nunca tem tempo de se juntar de novo. Mas talvez a ideia mais perturbadora dele seja esta: o homem que nunca sai da multidão parece acompanhado, mas está vivendo o pior tipo de solidão que existe. Ele está isolado de si mesmo, absorvido por uma coletividade sem rosto que vai sufocando a individualidade dele aos poucos, ano após ano, até sobrar só o personagem. A pessoa some dentro do próprio papel social. E o mais trágico é que ela não percebe, porque todo mundo ao redor está exatamente igual. Quem questiona esse jogo, quem dá um passo para fora e olha de longe, é ridicularizado. A sociedade quer transformar o ser humano num animal absolutamente gregário e trata qualquer desvio como doença. O solitário paga um preço alto por se recusar, mas ele é o único que ainda tem uma vontade própria, enquanto a massa renunciou a dela para ganhar aceitação. É por isso que a sua vontade de ficar só incomoda tanto. Ela não é vista como uma preferência, é vista como uma acusação. Quando você se levanta e sai da festa, alguma coisa em quem fica se pergunta, por um segundo incômodo, se ele também não estaria melhor em outro lugar. O rebanho não perdoa quem lembra a ele que a cerca está aberta. E agora que você entende do que Nietzsche estava fugindo, precisa conhecer a história que ele escreveu para mostrar o caminho inteiro. A história de um homem que subiu a montanha, ficou 10 anos, e depois fez algo que ninguém esperava. Ele desceu. Assim falou Zaratustra começa com um homem de 30 anos que abandona a casa dele e o lago da terra natal e sobe para as montanhas. Lá em cima, ele desfruta do próprio espírito e da própria solidão. E durante 10 anos não se cansa disso. Repare no detalhe. Não se cansa. 10 anos sozinho numa caverna, tendo por companhia uma águia e uma serpente, e nenhum tédio, nenhum desespero. Porque a solidão dele não era vazia. Era o lugar onde o espírito dele amadurecia, longe do mercado, longe das moscas. Mas uma manhã, algo muda. Zaratustra se levanta com a aurora, caminha até a frente da caverna e fala com o sol. E o que ele diz é uma das páginas mais bonitas da filosofia. Grande astro, que seria da tua felicidade se não tivesses aqueles para quem brilhas? Durante 10 anos subiste até a minha caverna. Terias te cansado da tua luz e do caminho, não fosse por mim, pela minha águia e pela minha serpente. Nós te esperávamos toda manhã, recebíamos o teu excesso e te abençoávamos por ele. E então Zaratustra confessa o que aconteceu com ele. Eis que estou farto da minha sabedoria, como a abelha que juntou mel demais. Preciso de mãos que se estendam para recebê-lo. A imagem é perfeita. A solidão encheu Zaratustra até a borda. E uma taça cheia demais tem duas opções: transbordar ou apodrecer. Ele escolhe transbordar. Como o sol,
que ao entardecer desce por trás do mar e ainda leva luz ao outro lado do mundo. Zaratustra decide descer. Descer da montanha, voltar para os homens, distribuir o que acumulou. E o livro chama esse movimento de ocaso, o pôr do sol de Zaratustra. Assim começou a descida de Zaratustra. Aqui está a primeira lição que quase todo mundo perde. Na filosofia de Nietzsche, a solidão não é um destino final. É um ciclo. Sobe-se a montanha para se encher, desce-se para dar. Quem nunca sobe vive vazio, repetindo o que os outros dizem, porque não tem nada de próprio para oferecer. Quem nunca desce apodrece lá em cima, cheio de um mel que ninguém prova. O espírito respira nesse ritmo, recolhimento e retorno, deserto e cidade, silêncio e palavra. Se você prefere ficar só, a pergunta não é se isso é certo ou errado. A pergunta é se a sua solidão está te enchendo ou apenas te escondendo. Mas a história continua e fica mais amarga. Zaratustra chega na cidade e encontra uma multidão reunida na praça do mercado, esperando o espetáculo de um equilibrista. Ele tenta ensinar a ela o que aprendeu na montanha, e fracassa completamente. O povo ri dele. Acha que ele é o palhaço de abertura. Quanto mais ele fala do que o ser humano poderia se tornar, mais a multidão pede o show. E Zaratustra descobre uma coisa que talvez você já tenha descoberto numa mesa de jantar, numa roda de amigos, numa conversa que morreu no vazio. Ele se sente mais isolado no meio das pessoas do que se sentia sozinho na caverna. A solidão entre os homens é mais fria do que a solidão entre as rochas. Porque na montanha, a ausência de compreensão é esperada. Na cidade, ela é uma ferida renovada a cada tentativa. O que Zaratustra faz então? Ele não volta para a caverna batendo a porta, odiando a humanidade. Ele corrige a pontaria. Entende que o excesso dele não era para a praça. Passa a procurar não a massa, mas os poucos, aqueles que o livro chama de homens superiores. E não se engane com o nome. Não se trata de riqueza, nem de posição. São os que possuem o que a multidão abriu mão de ter: introspecção, disciplina, a capacidade de se superar, o amor à vida levado a sério. Companhia, dizia Nietzsche, é importante, e bem escolhida eleva os dois lados. A solidão dele nunca foi misantropia. Foi um filtro. E dentro dessa ideia existe um pensamento que é ouro puro e quase ninguém repete. Zaratustra diz aos companheiros de luta: eu vos amo profundamente, porque sou e fui vosso igual, e sou também o vosso melhor inimigo. Ele manda cada um procurar o próprio inimigo e travar a própria guerra, uma guerra de pensamentos. E completa com a frase mais anti-acadêmica possível: se o teu pensamento for derrotado, a tua honestidade deve gritar de triunfo assim mesmo. O verdadeiro adversário, aquele que discorda de você com altura, é um presente. Ele te obriga a afiar o que você pensa ou a abandonar o que não se sustenta. Quem se isola para nunca mais ser contrariado, não está protegendo a própria mente, está embalsamando ela. O solitário de Nietzsche não foge do confronto. Ele foge do ruído, que é o oposto do confronto. Ruído é opinião sem peso, picada de mosca, zumbido. Confronto verdadeiro é raro, e só acontece entre iguais que se respeitam. E existe uma última cena desse ciclo que resume a grandeza do personagem. Zaratustra reúne discípulos, ensina, caminha com eles. E num certo momento, faz o que nenhum guru da história faria: manda todos embora. Agora eu vos ordeno que me percais e vos encontreis a vós mesmos. E somente quando todos me tiverdes negado eu voltarei para vós. Ele entendeu que discípulo permanente é apenas rebanho com outro pastor. Se as pessoas trocam a voz da sociedade pela voz do mestre, nada mudou. A cabeça continua ocupada por um inquilino estrangeiro. A meta final da solidão nietzschiana não é te prender na montanha, nem te prender a um guia. É te devolver a você mesmo. Tornar-te quem tu és. Essa era a fórmula dele, roubada de um poeta grego antigo e transformada em missão de vida. E ninguém se torna quem é por imitação. Nem imitação da multidão, nem imitação de Zaratustra. Só que essa moeda tem um outro lado. A montanha cobra. O silêncio que cura também pode devorar. E Nietzsche, que conhecia os dois gumes da lâmina,
Deixou um aviso que precisa ser ouvido por inteiro antes de você romantizar a vida solitária. Existe uma página do Zaratustra que deveria vir impressa como bula em todo o elogio da solidão. É o trecho em que ele fala como jovem que quer se afastar do rebanho. E em vez de parabenizar, ele profetiza: hoje tu ainda sofres por causa dos muitos, tu, solitário. Hoje ainda tens intacta a tua coragem e as tuas esperanças. Mas um dia a solidão vai te cansar. Um dia o teu orgulho vai se curvar e a tua coragem vai render os dentes. Um dia tu vais gritar: estou sozinho. E depois vem a frase que gela. Um dia tu vais gritar: tudo é falso. Existem sentimentos que querem matar o solitário. Se não conseguem, bem, então eles mesmos terão de morrer. Mas és tu capaz de ser esse assassino? Nietzsche está dizendo, com todas as letras, que a solidão prolongada cria monstros internos. O desânimo que sussurra que nada vale a pena. O orgulho ferido que se transforma em desprezo por tudo. A dúvida que corrói até as certezas mais queridas. Esses sentimentos, diz ele, querem matar o solitário, e ou você os mata primeiro, ou eles te levam. Ele sabia do que estava falando. Numa das cartas, brincava com um apelido amargo, o eremita de Sius Maria, e escreveu, sem rodeios, que tudo o que se carrega para dentro da solidão cresce ali, inclusive o animal interior. Presta atenção nessa lei, porque ela decide tudo. A solidão é uma estufa. Ela não escolhe o que faz crescer. Se você entra nela com uma pergunta honesta, a pergunta cresce e vira obra. Se entra com uma mágoa, a mágoa cresce e vira veneno. Se entra fugindo de si mesmo, o vazio cresce até engolir a casa inteira. É por isso que existem duas solidões que se parecem por fora e são opostas por dentro. A solidão escolhida, que é um instrumento, tem porta e tem horário de saída. Você entra nela para se recuperar, para pensar, para criar, e volta. E existe o isolamento sofrido, que é uma prisão sem carcereiro, onde a pessoa não está se encontrando, está se abandonando. O nome moderno disso é outro, e os efeitos são conhecidos. A saúde mental desmorona, o mundo encolhe, o medo dos outros vira fobia. Nietzsche nunca confundiu as duas coisas. A recomendação dele tinha até uma instrução de uso: retirar-se para a solidão completa de tempos em tempos, para colher os frutos dela, e depois retornar, de tempos em tempos, não para sempre. E ele foi mais específico ainda na qualidade da solidão que vale a pena. Escolhe a boa solidão. Ele escreveu: a solidão livre, leve, de espírito elevado, aquela que de algum modo te dá o direito de continuar bom. Porque existe uma solidão má, pesada, rancorosa, que te dá apenas o direito de ficar amargo. O critério é simples de verificar e impossível de enganar. Olha o que a tua solidão produz. Se ela te devolve para um mundo mais claro, mais forte, mais generoso, ela é a boa solidão. Se ela te devolve mais duro, mais ressentido, mais incapaz de suportar as pessoas, ela não é montanha, é buraco. E como é que se pratica a boa solidão? Na vida real, com boleto e família e celular. A vida do próprio Nietzsche dá as pistas, e elas são quase banais de tão concretas. Caminhadas longas, sem fone, sem companhia, deixando o pensamento andar no ritmo das pernas. Ele dizia que os melhores pensamentos dele nasceram andando. Períodos regulares de recolhimento, uma manhã por semana, um dia por mês, em que você fica indisponível para o mercado e disponível para si mesmo. Um caderno onde as ideias são suas, escritas com as suas palavras, sem plateia. E o exame honesto daquela voz interior, perguntando de onde veio cada dever, cada meta, cada medo que você carrega, e devolvendo ao rebanho o que é do rebanho. Nietzsche pagou o preço inteiro da vida que escolheu. Colapsou aos 44 anos e passou os últimos 11 em silêncio, cuidado pela família, até morrer no ano 1900. É honesto reconhecer isso, mas é igualmente honesto reconhecer o que ele deixou. Naqueles 10 anos de deserto, ele escreveu livros que ainda hoje, quase um século e meio depois, fazem milhões de pessoas repensarem a própria vida. Você está ouvindo um deles agora. E pouco antes do fim da vida lúcida, no auge da doença, da pobreza e do anonimato,
Ele escreveu sobre um dia perfeito, em que tudo amadurecia, quando um raio de sol caiu sobre a vida dele. Olho para trás, olho para frente, e nunca vi tantas coisas boas de uma só vez. Como poderia eu não ser grato a minha vida inteira? Um homem sozinho, doente e ignorado, transbordando gratidão. Talvez seja essa a prova final de que a solidão dele era do tipo certo. Então voltemos à sua pergunta do escuro. Por que eu prefiro ficar sozinho? A resposta de Nietzsche tem duas partes, e as duas importam. A primeira: não há nada de errado com você. A tua vontade de silêncio pode ser exatamente o que ele via nela. O impulso de limpeza de um espírito que se recusa a viver de opiniões emprestadas. A multidão não é a medida da saúde. A segunda parte: cuida da tua montanha. Entra nela com boas perguntas, sai dela com as mãos cheias, e não deixa o animal interior crescer sozinho no escuro. A solidão é a forja, não é a casa. Sobe, porque é lá que você se torna quem é. E desce, porque é aqui embaixo que isso serve para alguma coisa. Se este vídeo te fez enxergar a tua solidão com outros olhos, escreve nos comentários a montanha e se inscreve no canal, porque toda semana a gente sobe junto para buscar as ideias que a pressa lá de baixo não deixa pensar, e desce com elas nas mãos.